Vamos começar a medição do nosso circuito, porém aqui eu dei uma mexida na montagem, de forma a focalizar a imagem nos valores aqui da década. Então repare, eu estou com 0,500, então estou com 50 ohm, um valor arbitrário que eu escolhi para começar o experimento, e aqui eu estou com o voltímetro. Então a ideia é tentar observar bem a posição desse ponteiro. Então, o circuito está aqui, o R1 está escondido aqui, a fonte está ali e os fios eu coloquei um pouco de lado para não atrapalhar. Então, o que nós temos que fazer? Variar o resistor R2 e determinar a diferença de potencial que eu chamei de V2. E montar uma tabela como essa aqui, ó. Eu tenho a tabelinha aqui, onde eu vou correlacionar a resistência do resistor 2 com a diferença de potencial medida sobre ele, aqui com o nosso voltímetro, nesse caso, nosso voltímetro de teste. Então, eu peguei o valor de 50 e aumentei de 100 em 100, para ver como é que é o fenômeno, eu não conheço ainda, então peguei valores arbitrários para poder ter uma noção, até 1050. Então, a ideia é medir, colocar na tabela e depois fazer o mesmo experimento com outro voltímetro. Então, vamos começar. Então, vamos lá. Olha, para 50 ohms eu tenho esse valor. Como é que eu leio esse valor? Eu estou no fundo de escala 2,5. Então a escala que vale é essa, que vai 0,5, 1 até 2,5. Então aqui, olha, fica claro que eu estou em cima do meio volt. Então é 0,5. Então, como eu estou em cima do meio, eu vou colocar 0,50. Onde esse zero, então eu estou falando desse zero aqui, ó, onde esse zero me diz que eu estou em cima do 5. Tá? Qual que é a minha dúvida aqui? Eu poderia estar um pouquinho acima do 50, um pouquinho abaixo do 50. Então eu posso escrever algo como mais ou menos 0,05. Então, esse intervalo me garante o 0,50 desde 0,45 até 0,50 e vamos botar 54 para a gente poder aproximar mais fácil, 55. Então, esse é o intervalo que diz que o ponteirinho está parado em meio volt. Bom, vamos então agora. Eu vou subir agora aqui de 100 em 100, olha. Passar para cá, pronto. 150, que continua zero. 0, 1000, 150 vezes 10, 50 dezenas, vezes 1, 150 ohm. E agora eu observo aqui o meu voltímetro, que ele está ali em torno de 1, repara, o 1 é o traço grande, esse segundo traço maiorzinho aqui é o 1,1. Então ele está próximo do 1,05, mas eu olho que ele está um pouquinho além do 0,5. Então eu coloco 1, será que cabe o 0,6? Então eu posso colocar 1,06 volts. Esse 0,6 às vezes confunde com 0,5, então eu posso colocar como um 0,01. Então eu posso escrever dessa forma aqui, olha, 1,06 mais ou menos está entre 5 e 7 esse valor aqui. Esse último algarismo é o meu algarismo duvidoso, que, portanto, pertence àquela definição de algarismos significativos. Tá? Uma coisa importante é o seguinte, eu estou olhando aqui de frente com o voltímetro e eu estou vendo o ponteiro, o objeto ponteiro, e a imagem dele nesse espelhinho aqui atrás. Tá? Então eu estou me posicionando de tal forma que eu consigo ver sem paralaxe. A imagem e o objeto coincide um com o outro, então eu estou vendo aqui na perpendicular. Talvez vocês aí no vídeo vejam que tem um segundo sinal aqui mais lateral pela luminosidade ou outro problema assim, tá? Mas eu estou lendo aqui o valor do ponteiro bem em cima. Então vamos lá. Próximo valor eu vou passar para 250. E repara que ele foi para, olha lá, 1, 1,1, 1,2, 1,3, opa, 3,5. Então aqui eu estou no 1,35. E aí começa toda a brincadeira. Olha lá, 350 ohms. Ele vai para um pouco além do 1,5. Não chegou no 1,55. Então ele está aí no 1,52, 53. Eu vou colocar, por exemplo, olhando aqui direitinho, 52. Tá? Eu sempre tenho aí um 0,01, que é a minha incerteza experimental, que eu vou atribuir a essa medida. Tá? É a minha limitação por estar lendo esse objeto, tá? Essa grandeza.
Vamos passar 450, 450. Agora eu estou quase em 1,65. Quase em 1,65 pode ser 1,64. Tá, o 65 seria exatamente nesse tracinho menor, entre os 1,6 e 1,7. Então aqui eu tenho 1,65. Está um pouquinho antes. 550. Então, ó, já passou do 1,56 do 1,7. Então é 1,7 algo. Mas não chegou no 7,5. Não chegou no traço menor. Então, 1,73. 650. Estamos, olha só, praticamente no 1,8. Então, eu vou colocar 1,80. 750. Opa, passei para 1,85. 850. Então, repara, eu não cheguei ainda no 1,9. Eu já passei do 1,85, mas não cheguei no 1,90. Então, ali, como eu estou mais próximo do 90 do que do 85, é 1,8. Eu vou colocar 89. Então, 1,89. Ah, mas parece que é 88. Tudo bem, essa é a nossa dúvida. Então, você poderia colocar 88 e nós temos aquela variação do 0,01. Não tem problema. 950, já passou um pouquinho do 1,9. Quanto um pouquinho? Ah, eu acho que está 1,91, 92. Então eu vou colocar 1,92 e deixar aquele 0,01 corrigir aí a minha falta de visão. Bom, vamos lá. Como é que agora eu coloco 1050? Tá? Eu poderia colocar 10 vezes 100. Eu particularmente prefiro colocar o 1 aqui e zerar esse. Então fica 1050, 1050. O 1050 está em 1,95. Então com isso eu termino a minha medição, tá? Com os valores de R2 contra V2, tá? Qual que é a diferença de potencial no valor R2 quando ele assume esses valores. Então aqui eu tenho uma primeira tabela de dados que me descreve, tá, com uma incerteza aí que eu vou colocar experimental, vou assumir 0,01 para todos os pontos, apesar disso aqui tá 0,01 e trabalhar com esse valor aqui. E assim finalizamos um exemplo do como que é feito a medição. Agora podemos trocar esse voltímetro teste para esse voltímetro digital, para esse voltímetro referência, esse voltímetro mais confiável, e executar novamente o experimento.